Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em sua vida, em seu coração, esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui estamos em mais uma reflexão do Orvalho do Céu. Obrigado por você estar sempre conosco e, como sempre temos dito, deixe o seu like, faça os seus comentários, compartilhe, abençoe vidas através do Orvalho do Céu. Hoje eu quero falar sobre a tentação dos 3 P's. Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 4, estamos caminhando pelo livro de Mateus. Então vamos lá, capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Por que tentação dos 3 P's? É porque nós geralmente somos tentados nessas 3 áreas como Jesus foi tentado: prazeres, posição e posses. Observe que é isso que o diabo oferece para Jesus. O pão, ele simboliza o prazer, porque, embora é algo necessário, o alimento, a comida é algo necessário para as nossas vidas, também nos dá prazer. Então o pão aqui simboliza o prazer. Quando o diabo vai com ele à parte mais alta do templo e fala, sugere que ele se lance dali abaixo, é a posição. É o estar acima dos outros, é o ser melhor do que os outros, é o exibicionismo humano. E quando ele oferece os reinos do mundo, ele está falando aqui de posses, de riquezas. Então não foge muito. Os tempos mudaram, mas a estratégia do inimigo continua a mesma. E ele vai direcionar segundo a fraqueza de cada um ou segundo os desejos de cada um. Para aquele que gosta do prazer, ele vai dar prazer aos montes, ele vai fazer de tudo para que essa pessoa tenha prazeres nesta vida, mesmo que esteja desrespeitando a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas ele vai oferecer prazeres e mais prazeres. Para aquele que gosta de posição, de estar acima, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai oferecer, ele vai criar oportunidades para isso. E para aquelas pessoas que buscam posses, riquezas, ele também vai colocar à frente delas essa tentação. Então nós precisamos vigiar muito para não cairmos nessas tentações dos 3 P's. É muito importante que nós estejamos vigilantes. A Bíblia diz: orai e vigiai. Eu me dirijo a você, será que não tem nesse momento na sua vida alguma dessas áreas que você está sendo tentado? Quem sabe você pode estar sendo tentado pelos prazeres, quem sabe você pode estar sendo tentado pela posição, ou quem sabe está sendo tentado pelas posses. Mas o Senhor traz essa palavra para você nesse momento: não caia nessa tentação. Não se deixe levar, porque tudo isso é ilusório, tudo isso é passageiro. Agora observe, se ele foi petulante, se o diabo foi petulante a ponto de tentar Jesus, imagine a nós. Não estamos livres de sermos tentados, mas da mesma forma que Jesus venceu, ele também nos capacita a vencer. Pastor, como que nós podemos vencer essas tentações? Primeira coisa, saiba priorizar. Quais são as suas prioridades? Quais têm sido as suas prioridades? A palavra de Deus precisa ser prioridade na sua vida. Você precisa aprender a palavra, conhecer a palavra e principalmente obedecer a palavra. Foi isso que Jesus disse.
Nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só das coisas materiais. Nós também precisamos nos alimentar espiritualmente. E a palavra de Deus é esse alimento. Uma outra coisa importante, saiba discernir quando você está fazendo prova de Deus ou quando você está tentando a Deus. Quando é fé ou quando você está tentando o Senhor. Porque quando ele manda que ele se jogasse daquela parte alta, então seria um exibicionismo. Tome cuidado, porque muitas vezes nós cristãos somos tentados a isso. Uma pretensa fé, nós na verdade estamos nos exibindo, querendo mostrar que somos melhores do que os outros. Então muito cuidado com isso. Você precisa ter esse discernimento quando é fé e quando é exibicionismo. O terceiro ponto que é importante, saiba resistir, porque, sabe, tem horas que nós temos que dar um basta, um chega nas atuações do inimigo. Quando Satanás fala para Jesus, eu te dou todos esses reinos, basta você me adorar. Jesus diz, retire-se, chega. Acabou a conversa. Então, muitas vezes na nossa vida, na nossa luta cristã, nós precisamos tomar um posicionamento, sabe? Às vezes a gente fica meio com o corpo mole e o diabo pintando e bordando. Você tem que ter esse discernimento. Quando você vai usar a palavra, quando você vai usar o discernimento e quando você vai ter que usar uma força espiritual maior, dizer, chega, retire-se da minha vida, retire-se da minha casa, da minha família, da minha empresa, dos meus negócios, do meu ministério. Ou seja, eu não quero mais você aqui, chega, porque eu te venci. É o que Jesus disse para ele, chega. E nós observamos aqui o poder da adoração, a importância da adoração, porque ele foi capaz de trocar todos os reinos do mundo por um segundo que Jesus se prostrasse diante dele. É isso que ele quer, nos levar à idolatria, nos levar aos ídolos, nos tirar da presença de Deus. Então que nós possamos vencer a cada dia a tentação dos 3 P's. Tem um cântico do Tales que diz, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Mas ele termina dizendo, mas eu escolho Deus. Que você que me ouve também faça essa escolha. Deixe as tentações de lado e escolha Deus. Eu sou o pastor Joel Ambrosino e este é o Orvalho do Céu, regando o seu coração com a palavra de Deus e trazendo vida.